Já parou para pensar na pergunta mais incrível de todas? Olha ao redor. Por que tudo isso existe? As estrelas, o nosso planeta, a gente. Por que existe tudo isso em vez de nada? Um grande vazio, escuro e silencioso. Essa é uma pergunta gigante e hoje a gente vai explorar uma das respostas mais interessantes que a filosofia e a ciência nos oferecem. Essa pergunta vai fundo, sabe? Não é só sobre como o universo começou, tipo o Big Bang. É sobre o porquê de existir um universo para começo de conversa. É um mistério que acompanha a humanidade há muito tempo. E para nos ajudar a pensar sobre isso, vamos seguir um raciocínio como se fôssemos detetives seguindo pistas. O nosso guia nessa investigação é o argumento cosmológico Kalam. Esse nome, Kalam, vem de antigos pensadores que estudaram muito esse assunto. A ideia é bem simples. Construíram um caso lógico, um passo de cada vez, para ver onde essas pistas nos levam. Preparados? Olha só como a estrutura é clara. São 3 partes. As 2 primeiras são as pistas que a gente vai investigar, e se a gente concluir que essas 2 pistas são verdadeiras, a terceira parte, a conclusão, acontece naturalmente. Então, a grande questão é, será que essas 2 primeiras ideias estão certas? Vamos ver isso agora, uma por uma. A primeira pista é algo que a gente já conhece muito bem do nosso dia a dia. Ela diz que as coisas não aparecem do nada, como mágica. Nada simplesmente pitoca na existência sem um motivo, sem algo que tenha feito aquilo acontecer. Parece bem óbvio, né? Essa ideia é super antiga. Tem até uma frase em latim que resume tudo. Ex nihilo nihil fit. Significa, do nada, nada vem. Pensa num bolo. Ele não aparece do nada na cozinha. Alguém teve que misturar os ingredientes, colocar no forno. Tudo tem uma causa, um processo. O filósofo William Lane Craig usa esse exemplo engraçado para mostrar uma coisa. Imagina se, de repente, um cavalo aparecesse na sua sala. Qual seria a sua primeira reação? Você não ia pensar, um cavalo surgiu do nada. Não. Você ia procurar de onde ele veio, quem deixou ele ali. A gente sempre procura a causa. E aqui vem o grande pulo da nossa investigação. Ok, um cavalo não surge do nada. Um bolo não surge do nada. Mas e o universo inteiro? Será que essa regra também vale para ele? Para responder isso, a gente precisa saber se o universo se encaixa na categoria de coisas que começaram a existir. E isso nos leva direto para a segunda pista. Então, vamos lá para a segunda grande pergunta. O universo sempre existiu, desde sempre, ou ele teve um começo? Os defensores do argumento Kalam dizem que sim, ele teve um começo. E para mostrar isso, eles usam pistas que vêm tanto da lógica quanto da ciência. A gente podia pensar, se o universo sempre existiu, então ele não precisa de uma causa para começar. Parece uma saída fácil. Mas a ideia de um passado infinito, com infinitos dias antes do dia de hoje, isso cria uns quebra-cabeças bem estranhos na nossa cabeça. Para a gente entender como o infinito de verdade é esquisito, vamos imaginar uma história. Pensa num hotel com quartos infinitos, 1, 2, 3, até o infinito. E o mais doido, todos os quartos estão ocupados. O hotel está completamente lotado. Agora, se um novo hóspede chega nesse hotel lotado, o gerente pode simplesmente pedir para cada pessoa se mudar para o quarto seguinte. O hóspede do quarto 1 vai para o 2, o do 2 vai para o 3 e assim por diante. E pronto, o quarto 1 fica livre. Mas, o hotel não estava lotado? É uma mágica que não faz sentido no mundo real. E é por isso que muitos pensam que um número infinito de coisas reais, como eventos do passado, não pode existir. Tem outro jeito de pensar nisso. Para a gente chegar no dia de hoje, todos os dias de ontem tiveram que passar um depois do outro, certo? Agora, se o número de ontens fosse infinito, a gente nunca ia chegar no hoje. Seria como tentar contar todos os números até o infinito para poder finalmente dizer acabei. Você nunca acabaria. O fato de estarmos aqui, no presente, mostra que o passado teve um começo. E o mais legal é que a ciência moderna parece concordar com tudo isso. Quase todos os cientistas hoje acreditam no modelo do Big Bang. A ciência nos conta que, há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo que a gente conhece, o espaço, o tempo, a matéria, a energia, tudo começou num ponto bem pequeno e quente. Ou seja, a ciência nos dá fortes evidências de que o universo teve um começo. E tem mais uma pista científica, que vem de uma lei da física. Ela fala sobre como a energia no universo funciona. É como se o universo estivesse lentamente se gastando. Imagina o universo como se fosse um celular com a bateria 100% carregada. Com o passar do tempo, essa bateria vai gastando, gastando. Se o universo existisse desde sempre, a bateria dele já teria acabado há muito tempo. Tudo estaria frio, escuro, sem energia para nada.
Mas não é isso que a gente vê. As estrelas ainda brilham, o Sol ainda nos aquece. Isso só faz sentido se a bateria do universo começou a ser gasta em algum momento. Ele teve um começo. Então vamos juntar as pistas da nossa investigação. Pista número 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. Pista número 2. O universo começou a existir. Se essas duas coisas são verdade, a conclusão é lógica. Não tem como escapar. O universo teve uma causa. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Que tipo de causa seria essa? Pensando sobre isso, a gente pode descobrir algumas coisas sobre essa causa. Se ela criou o tempo e o espaço, ela tem que estar fora do tempo e do espaço. Se ela criou toda a matéria, ela não pode ser feita de matéria. Para ser a primeiríssima causa, ela mesma não pode ter sido causada por outra coisa. E claro, tem que ser absurdamente poderosa para criar um universo inteiro. E por último, uma ideia fascinante. A passagem do nada absoluto para um universo complexo parece mais uma decisão, uma escolha inteligente do que um acidente. É claro que uma ideia tão grande como essa gera muita discussão. Nem todo mundo concorda com cada passo desse raciocínio e é super importante a gente olhar para as outras perguntas que as pessoas fazem. A boa ciência e a boa filosofia sempre fazem isso. Alguns cientistas questionam a primeira pista, dizendo que no mundo das partículas minúsculas, coisas parecem surgir do nada. Mas os defensores do argumento respondem que esse nada da física quântica não é um nada de verdade. É um mar de energia que obedece a leis. Então o debate é sobre o que a gente quer dizer com a palavra nada. E a segunda pista? Alguns teóricos se perguntam, e se o nosso universo for só mais um em um ciclo que nunca acaba, de universos que explodem e encolhem, ou parte de um multiverso? Mas mesmo essas ideias encontram aquele problema da bateria. A cada ciclo, o universo ficaria mais gasto. Então mesmo o multiverso em ciclos parece que precisaria de um começo lá atrás. E essa é uma pergunta muito importante. O argumento lógico nos leva a uma causa primeira, que é atemporal, imaterial, superpoderosa e pessoal. Essas características são muito parecidas com o que as religiões chamam de Deus. Agora, identificar essa causa com o Deus de uma religião específica, bom, aí já é um outro passo, uma outra conversa. No fim das contas, a gente fica diante de uma escolha incrível. O que é mais difícil de acreditar? Que o universo inteiro, com toda a sua beleza e ordem, simplesmente surgiu do nada, sem nenhuma razão? Ou que ele foi criado por uma causa eterna, inteligente e poderosa que sempre existiu? Esse argumento não acaba com um mistério, mas ele nos dá um caminho lógico, um rastro de pistas que aponta para uma resposta que, para muitos, é uma notícia maravilhosa.